E aí, pessoal, como é que estão vocês? Tudo bem? Seguimos aqui, encerramento do nosso mês de junho, das nossas festas juninas, certo? E dando prosseguimento aqui nas nossas aulas remotas. Então, essa semana a gente vai falar dos fluxos migratórios na América Latina. A gente já falou da população, urbanização, migração, e agora a gente vai falar os tipos de migrações, agora a gente vai falar das migrações na América Latina. Então, pessoal, observem aqui. A América Latina é dividida em América Anglo-Saxônica, né, e América Latina. O continente americano é dividido em América Anglo-Saxônica e América Latina, certo? Essa divisão, pessoal, ela tem uma divisão socioeconômica. São as diferenças sociais e econômicas que existem dentro dos países do continente americano, onde eu tenho, fazendo parte da América Anglo-Saxônica, Estados Unidos e Canadá, os países que fazem parte da América do Norte, e os demais países do México, né, até a Argentina, né, todos os países da América Central e América do Sul fazem parte da América Latina, certo? Então, essa divisão, né, que a gente tem. Essa divisão também se baseia pelo tipo de colonização que foi empregada nesses dois grupos de países. A América recebeu dois tipos de colonização: colonização de povoamento e colonização de exploração. Somente Estados Unidos e Canadá foram de povoamento. Objetivo de habitar o território era a mão de obra livre, pequenas propriedades, lucro investido na colônia, produção para o mercado interno. Então, a ideia era ocupar aquele território da colônia. Daí o nome colonização de povoamento. Já a colonização de exploração, que ocorreu em todo o restante da América, né, no caso em toda a América Latina, o objetivo era explorar o território, a mão de obra era escrava, principalmente de africanos negros, grandes propriedades rurais, né, os latifúndios, o lucro era investido na metrópole, então a riqueza obtida dentro da colônia não ficava na colônia, ia lá para a metrópole. No caso do Brasil, né, riqueza produzida no Brasil ia para Portugal, e a produção para o mercado externo, né, era voltado para a exportação. Tudo que era produzido era voltado para vender para outros países. Então, esse é um marco fundamental da diferença que a gente tem hoje, socioeconômica, entre os países. O tipo de colonização ele influenciou diretamente nessa diferença. Então, onde você tem Estados Unidos e Canadá como os países desenvolvidos do continente americano e todos os outros países que fazem parte da América Latina seriam países subdesenvolvidos. Essa divisão, pessoal, do continente, né, referente à América Latina e América Anglo-Saxônica, ela se dá também por causa da língua, né, da língua falada. Aqui, nos países da América Anglo-Saxônica, né, a língua oficial é o inglês. Já nos países da América Latina, a língua oficial, né, é a latina, certo? Português e o espanhol, tá bom? Então, essa divisão, além de ser uma divisão socioeconômica, ela se baseia também no tipo de língua falada nesses países. Então, Canadá e Estados Unidos têm, né, a língua inglesa, certo? Como língua oficial. Canadá tem o inglês e o francês. E os outros países do continente americano têm língua latina, né, em português ou espanhol, certo? Essa divisão também é marcada por isso. América Latina, migração. No século XV, XVI, a América se tornou um continente de destino dos imigrantes. Por volta de 1970, somente Canadá e Estados Unidos continuam áreas de destino de imigrantes, já que a América Latina se tornou área de saída de imigrantes. Quando a América foi sendo ocupada, foi descoberta, teoricamente,
né, ela se tornou uma área de destino dos imigrantes. As pessoas vinham para o continente americano, né? Já hoje, a maior parte do continente, ou toda a América Latina, certo? É uma área de emigração, onde as pessoas saem de lá para buscar outros países, e é quem recebe ainda imigrantes dentro, ou destino de imigrantes dentro do continente americano, é Canadá e Estados Unidos. A situação de pobreza é a principal causa das migrações. As migrações podem ser intrarregional ou extrarregionais. A maior parte intrarregional, né? Por que ela acontece? Xenofobia e leis migratórias restritivas nos países da Europa e nos Estados Unidos. Daí esse motivo da migração. Migrações internas forçadas, né? Quais o tipo de migrações forçadas que a gente tem na América Latina? Crescimento do narcotráfico e da violência, principalmente em países como Colômbia, como Peru, como Bolívia. Mega projetos agroindustriais, né? Isso aí entra no Brasil também. Desastres naturais, um exemplo, o terremoto que aconteceu no Haiti, praticamente devastou o país, levando as migrações. Construção de barragens, né, de usinas hidrelétricas e de outros tipos, mega projetos mineradores, né? Tudo isso faz com que seja forçada a saída de pessoas daquele local e se dirijam para outros. As migrações na América Latina, né? Vários países para o México com a intenção de entrar nos Estados Unidos. O México é o país que faz fronteira com os Estados Unidos. Ó. Tudo isso aqui é fronteira do México com os Estados Unidos. E os Estados Unidos é a principal potência econômica do mundo. Então, existem várias pessoas o sonho estadunidense, né, de ir para os Estados Unidos, de entrar nos Estados Unidos, de conseguir uma melhoria de vida, de mandar dinheiro para os seus parentes que ficaram nesse país, e a principal porta de entrada é o México. Então as pessoas vão para o México para tentar atravessar para os Estados Unidos. Só que hoje, né, está cada dia mais difícil, né, cada vez mais complicado. Os Estados Unidos têm endurecido cada vez mais a entrada de pessoas dentro do seu país. E essas pessoas que entram ilegalmente, quando são descobertas, são deportadas, são mandadas de volta, né? Então, morre aí o sonho, né, de enriquecer nos Estados Unidos quando isso acontece. Mas o México é essa porta de entrada, a principal porta de entrada para o território estadunidense. Os problemas das cidades latino-americanas. As cidades da América Latina, certo? Todas elas tiveram o que a gente chama de urbanização tardia. Historicamente, a urbanização da América Latina foi atrasada em relação aos países da Europa e dos Estados Unidos. Eles se urbanizaram primeiro, depois que os países da América Latina se urbanizaram. Por causa disso, vários problemas surgiram, certo? Dessa urbanização tardia. Né? Tomando aqui, pessoal. Então, aqui a gente percebe a taxa de urbanização em vários países da América Latina. No México é de 77,8%, na Colômbia de 75,1%, no Brasil de 86,6%, Argentina 92,4%. Significa que nesses países, essa concentração de população vive nas áreas urbanas, certo? Nas cidades. E a minoria vive nas áreas rurais. Então, você tem exemplos, Caribe, a América Central em si é de 72% a taxa de urbanização e toda a América do Sul 84%. Outros dados que a gente tem, a expectativa de vida ao nascer de 50 para 2010 subiu em toda a América Latina, significa que a população está vivendo mais. O crescimento da população, né, vem diminuindo, por quê? Porque as mulheres vêm tendo menos filhos. Em 50 era 5,8, em 2010 2,9, certo? E a previsão é diminuir cada vez mais. E aqui
cidades com mais de 10 milhões de habitantes, asteriscos em megalópolis, certo? Megalópole é a junção de duas ou mais metrópoles, da área de influência de duas ou mais metrópoles. Então, 10 milhões de habitantes aqui, pessoal, se refere a megacidades, certo? Megacidades, não esqueçam. Então, eu tenho Cidade do México, São Paulo, Buenos Aires, Rio de Janeiro. São cidades que têm mais de 10 milhões de habitantes na América Latina. Problemas comuns nas grandes cidades latino-americanas. Pobreza, né? A gente sabe, a gente está falando do Brasil também, então fica fácil a gente fazer essa referência, né? O nível de pobreza no Brasil é menor do que em outros países da América Latina, mas também acontece. Saneamento básico incompleto ou insuficiente, as casas não têm esgoto, não têm fossa séptica, não têm água tratada, desemprego, trabalho informal, mobilidade urbana deficitária. Então, vamos dar uma olhada nessas imagens, certo? Papai, lê aquele conto de fadas para a gente dormir. Todo brasileiro tem direito à moradia, né? Está na Constituição. Só que na prática, nem todo brasileiro tem condições financeiras de ter uma moradia digna, certo? Aí a situação de pobreza que a gente fala. Na outra charge aqui também, né? Enquanto pessoas ostentam, né, com seu iPhone, outras pessoas têm fome, certo? Questão da falta de saneamento básico, moradias deficitárias, né? As pessoas têm que se aglomerar ou que ocupar áreas que sejam impróprias para moradia, mas é onde elas conseguem. Isso acontece em toda a América Latina, certo? A falta de emprego, né? Várias pessoas buscando emprego dentro, nesse período de pandemia que a gente está vivendo, né? Dados que saíram que mais de 1,5 milhão de pessoas já perderam o emprego formal durante esse período. Então, aumenta essa crise financeira. A gente tem o trabalho informal, as pessoas que tentam vender, né? Tentam viver, sobreviver de alguma maneira, certo? Congestionamento, né? Quanto mais urbanizadas são as cidades, maior é o fluxo de veículos, mais difícil fica de você conter, né? As cidades não têm estrutura para absorver essa quantidade de veículos, então os congestionamentos são enormes. E segregação espacial e urbana. O que é isso, pessoal? É a divisão que você tem, como a gente tem na mesma imagem aqui, prédios de classe alta e a favela. Há uma divisão, né, espacial, onde você tem, dentro de um mesmo espaço, né, pessoas que têm alto poder aquisitivo e pessoas que vivem de maneira precária. Então, há uma segregação, uma separação socioespacial dentro das cidades da América Latina, certo? Habitações precárias, como a gente já viu, né? As pessoas tentam sobreviver e tentam, né, se abrigar da melhor maneira possível. E, para a gente finalizar, a gente tem, na América Latina, movimentos sociais que buscam uma melhoria dessa condição social do povo, ligados à reforma agrária, redistribuição de terras. A gente tem o MST no Brasil, a Federação Agrícola Nacional na Bolívia, habitação, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, né? E MSTC, o MM no Brasil, emprego, Frente de Desemprego Eva Perón na Argentina, né, na Bolívia, direitos humanos, certo? A gente tem o CPT no Brasil, a Voz da Praça na Argentina, direitos dos povos indígenas. Então, tudo isso são movimentos sociais de quem busca, né, essa melhoria na condição de vida dentro dos países da América Latina. Então, pessoal, não esqueçam, tá bom? Qualquer dúvida é só falar, respondam a atividade. Na hora de for responder a atividade, coloca lá não somente a letra da questão, se for de marcar, mas copia toda a letra correspondente à resposta correta, tá bom? Envia lá para o e-mail, atividade 2, seu nome completo, sua turma, que é para me registrar lá a sua devolutiva, tá bom? E qualquer dúvida é só falar. Abraço.